queridos e amados irmãos, bem-vindo a mais um culto na nossa querida igreja. E hoje, que todos vocês sejam muito bem-vindos ao grande culto profético da Copa. Sim, meus irmãos, o nosso culto será todo pensado na nossa Copa. E hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, espiritual e profundamente importante. O Brasil vai ser hexa? Será que finalmente conseguimos trazer a nossa taça que a gente não consegue há 24 anos? Se eu não estiver enganada? Porque, meus irmãos, chega de pregar arrependimento. Hoje a igreja prega escalação. Chega de jejuar. Vamos fazer bolão. Chega de unção. Porque hoje tem LED, fumaça, banda ao vivo, telão, e o irmão vestido de canarinho gritando no meio do templo. Sim, como não torcer, meus irmãos? E eu, como uma serva visionária, digo: isso não é profanação, isso é estratégia de crescimento. Sim, crescimento, porque assim estamos tirando os jovens do mundo e trazendo para o seio da nossa igreja. Porque se o povo não vem para buscar a Deus, pelo menos vem para ver o Brasil jogar. Olha isso, igreja. O pastor recebeu uma revelação diretamente do céu. Sim, Deus falou diretamente com ele sobre o nosso querido Hendrick, que está no banco porque não quis fazer o pacto. Eu acho lindo isso. Porque antigamente Deus falava com o profeta sobre arrependimento, justiça, misericórdia, mas hoje, minhas ovelhas, Deus está falando sobre banco de reserva. Que fase gloriosa. Glória a Deus. Eu acredito, viu? Porque faz todo sentido. O técnico olha pro banco e pensa: caralho, esse aí não fez pacto, pra que vai jogar? Deixa esse merda no banco. Eu só não sei por que como ele sabe, né? Ah, caramba! Sim, eles fazem juntos, é por isso que ele sabe quem fez e quem não fez, é. Enfim, meus queridos amados irmãos, é assim mesmo que funciona o futebol moderno. É tudo batalha espiritual entre o céu, o inferno e a comissão técnica. E o melhor é a promessa de Deus, que diz que vai acender o menino, vai elevar o menino às alturas, que ele vai alcançar os céus. Sim, Deus disse isso. Ou seja, se o Hendrick entrar no segundo tempo, não é substituição. É arrebatamento esportivo. Inclusive, quem quiser que Deus acenda também a sua carreira, seu canal, seu casamento, seu score no Serasa, manda um pix profético agora com o número da camisa do seu jogador favorito. Amém? Eu estava orando a Deus e Deus falou comigo sobre a vida do jogador de futebol Hendrick da seleção brasileira, do Real Madrid e do Lyon. Tudo isso que ele está passando, Deus revelou para mim. Terra, canto, plúvia, mandarábia. Deus disse ao meu coração tudo isso que ele tem enfrentado, tudo que ele tem passado, as perseguições, as calúnias, as difamações, todo o mal que tem feito contra a vida dele. Hendrick da seleção brasileira, é porque você não aceitou fazer o pacto. Você não aceitou se inclinar diante dos deuses deles. Tudo isso que você está enfrentando é porque você disse não ao sistema corrupto. Mas assim diz o Senhor para você, Hendrick da seleção brasileira. Deus manda eu te dizer, Lamanda Arábia, que Deus tem visto o seu choro,
Deus tem visto o teu sofrimento. E Deus mandou eu dizer para você, Ele vai te levantar. Ele vai soprar o seu nome muito mais longe ainda. Deus falou, terra, canto, plouve, evácia, que vai te colocar na prateleira de cima, que você vai chegar na onde esses que estão se levantando contra a sua vida nunca chegaram. Deus manda eu te dizer, tudo isso, meu filho, que você está enfrentando é porque você está permanecendo fiel a mim. Mas como permaneceste fiel, lamanto, plove, mandarábia, a mim, diz o Senhor, eu vou te levantar mais do que todos eles. Eu vou te guardar. Podem estar se levantando, mas pode contar os dias, pode contar os meses. Eu vou te levantar, te exaltar diante desta nação e do mundo, mostrando que eu sou Deus na sua vida, que eu te escolhi e que eu cumpro a promessa que eu fiz para sua mãe e para você. Deus te escolheu e através da sua vida Deus vai fazer coisas grandes e alcançar muita gente. Assim diz o Senhor para você. Hendrick, da seleção brasileira, do Real Madrid e do Lyon. Deus está te guardando, te livrando, te protegendo, e o seu momento vai chegar. Queira eles ou não queiram, o seu momento vai chegar. Se prepara para viver o sobrenatural de Deus. Ele vai jogar essas barreiras por terra, vai jogar esses impedimentos por terra, todo esse mal por terra, porque você foi escolhido, diz o Senhor. Terra, canto, plove, mandarápia, aleluia. Você que pode, compartilha esse vídeo para um maior número de pessoas, para que chegue ao Hendrick, porque Deus está com ele. Deus escolheu ele e não adianta as pessoas se levantar. Não adianta tentar caluniar e queimar. Deus escolheu ele e quando Deus escolhe, está escolhido e ninguém impede quando Deus quer agir. Nesse vídeo, nós temos outra revelação. Sim, segundo essa pastora, a pastora Celina, Deus falou que a Copa foi oferecida aos demônios. Que quem assiste vai ter separação, destruição, ruína, caos, queda espiritual, CPF cancelado e talvez até o controle remoto quebrado. É porque a esposa vai ficar zangada e vai, arremessar o controle. Pois é, irmãos. A pastora Celina teve, essa conversa direta com o homem lá em cima. E eu fico imaginando Deus olhando para a humanidade pensando, por que caralhos eu dei livre-arbítrio para esse povo? Por que eu dei as escrituras? Por que eu fiz essa cambada de sem miolo ter consciência? E eles discutindo se o impedimento é satanismo. Vê se pode isso. Mas como pastora responsável, eu preciso dizer, não assistam a Copa em casa. Não, meus irmãos. Não façam isso. Em nome de Deus. Assistam aqui na igreja. Sim, aqui na igreja. Porque em casa é demônio. Mas na igreja é arrebatamento. Porque no templo, com telão, luz neon, bateria, gritaria e pipoca vendida na cantina, sim, meus irmãos, sim, é divino. Irmãos, o Senhor me mostrou algo neste momento. Eu estava aqui em oração e o Senhor falou para mim, diga para minha igreja, para não assistir a Copa do Mundo. Irmãos, eu tenho que passar. Se você quiser acreditar ou não, eu vou falar do mesmo jeito. Irmãos, o Senhor falou para mim que essa Copa foi oferecida a demônios. E todos aqueles que ligar a sua TV ou assistir em qualquer lugar, irmãos, só Jesus para ter misericórdia. Foi liberado, irmãos, uma oferenda maligna
para destruir milhões de pessoas. E todos aqueles que ligam a sua TV dentro de casa, irmãos, vai haver perturbação, destruição, separação de casamento, irmãos, e perdição. Irmão, não pague para ver. E o Senhor está alertando a igreja. Irmãos, olha esse ambiente. Luzes, som, festa, gente pulando, clima de balada gospel esportiva. Já faz tempo assim que eu não vou a uma balada, me deu até saudade. Enfim, você olha rápido e pensa, é uma igreja ou um camarote do Neymar com versículo na parede? Eu achei maravilhoso, porque realmente o templo estava precisando de uma atualização. Chega daquele negócio antigo de reverência, silêncio, oração, quebrantamento, agora é culto experience. Sim, meus irmãos. E tem gente que critica dizendo, mas isso aí parece uma rave. Parece nada. Rave não passa de jogo Rave não passa jogo do Brasil antes da ministração. Isso aqui é mais avançado. Sim, é mais avançado. Isso é a união perfeita entre culto, fanfest, conferência de jogos. Jogos não. Olha isso. Já estou assim pensando tanto, né, no nosso Brasil que eu estou pensando em jogos. Não, conferência de jovens. Balada sem álcool. E evento da prefeitura, na nossa prefeitura aqui do nosso município. Evento deles. Com orçamento, assim, bem duvidoso e suspeito. E eu profetizo, em breve teremos a nossa Santa Ceia temática. Agora que temos um projeto muito bonito que com certeza foi enviado por Deus. O nosso querido pastor Cleiton montou uma tela na praça. E lá ele fez, né, o nosso culto glorioso, e depois ele transmitiu a partida para os fiéis. Isso é evangelismo contextualizado. Porque Jesus disse, ide por todo mundo, e alguns entenderam, ide por toda a praça com projetor HDMI. Meu povo, sim, a gente tem que estar, né, modernizado e atento às coisas que os jovens, né, gostam hoje. E eu apoio, tá? Porque tem que alcançar as almas onde elas estão. E onde as almas estão? Na frente do telão gritando com o juiz. Sim. Quem é que nunca chamou o juiz de filha da puta, ladrão, safado? Pois é. Pois é. Então você faz assim, primeiro canta 2 corinhos, ora pelo Brasil, recolhe uma oferta missionária para pagar o cabo de áudio e depois libera o povo para xingar o lateral em línguas estranhas. Perfeito? Isso é estratégia, isso é visionismo, paisagismo e todo mais que tem ismo. E pensando, né, melhor, a pessoa que chegou para ver o futebol, mas no caminho ela ouviu a palavra de Deus. Talvez ela não se converta, né? Talvez não mude de vida, mas pelo menos aprendeu que o VAR também precisa de libertação. Que nos últimos dias Deus iria derramar do seu Espírito. Os vossos jovens terão visão. Você consegue compreender que nesses últimos dias Deus vai nos dar uma visão? E quando nós falamos de visão, não é apenas enxergar as bandeirinhas que aqui estão. Não é apenas enxergar o jogo que nós acabamos de enxergar e assistir. Mas vai muito além. A visão que Deus quer nos dar é uma visão de propósito. Eu estarei trabalhando, mas o meu coração estará queimando por uma visão. A visão de viver o meu chamado. A visão de viver o profético que Deus escolheu para a minha vida. Os jovens não foram chamados para morrerem nas drogas, para morrerem na prostituição, mas foram chamados para ter uma visão. Deus estará dando uma visão para aquele que se posicionar e receber o derramar do seu Espírito. Aleluia. Deus
Deus tem nos entregado as redes sociais, está na mão dos jovens. Muitos estão influenciando pornografia. Muitos estão influenciando as festas. Muitos estão influenciando coisas que nos afastam de Deus. Mas Deus está levantando uma geração de influenciadores, aleluia, que serão cheios do Espírito Santo, nas redes sociais, nas suas publicações, em nome de Jesus. Nós chegamos aqui para assistir um jogo e 2 almas voltaram para Jesus. Vamos ver a manifestação do Espírito Santo, meus irmãos. Sim, a manifestação do Espírito Santo esportivo. Olha isso. Estão dizendo que é pecado assistir aos jogos do Brasil dentro da igreja. Mas será que a sua indignação é bíblica ou é apenas religiosidade? Muitos têm criticado pastores por abrirem as portas das igrejas durante os jogos, alegando que o templo é sagrado e o altar é santo. Mas a Bíblia nos ensina algo muito mais profundo sobre onde Deus realmente habita. O verdadeiro templo não é feito de tijolos. Nós somos o templo do Espírito. Se amanhã esses mesmos lugares virarem baladas ou talvez um bar, o que você diria? Na realidade, esses pastores são espertos, pois trouxeram os jovens para dentro das igrejas. E pelo que vi, antes dos jogos houve um momento de comunhão, de adoração ao Senhor. Estamos vivendo um novo tempo, com uma geração muito mais desenvolvida por causa da tecnologia e muito mais avançada que a geração que vem criticando. A mensagem é a mesma, o que muda é a linguagem. Deus não fala conosco nesse tempo da mesma forma que falava com Abraão lá na velha aliança. Mas o que você me diz sobre esse assunto? Você concorda com a atitude desses pastores ou acha que é falta de reverência? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Que Deus te abençoe. O templo em clima de arquibancada, gente gritando, pulando, batendo palmas, se jogando, vibrando com o gol. E eu não vou mentir, se colocassem esse mesmo povo para adorar com essa intensidade, o teto subia. Mas é claro que gol mexe com a alma, né? Porque quando o pastor fala Jesus salva, o irmão fica parado. Mas quando o Brasil faz 1-0 contra uma seleção que ele nem sabe apontar no mapa, ele entra em êxtase. Afinal, né? Salvação eterna é importante. Mas gol aos 47 do segundo tempo é uma experiência à parte. E tem gente dizendo que isso é desordem no templo. Gente faladeira, para de ser fresco, meu povo. Isso não é bagunça, não. Isso é Puta que pariu. Isso é pentecostalismo com impedimento. Sai. Não é só telão, não é só torcida, mas também temos banda ao vivo, porque não basta assistir o jogo, tem que ter trilha sonora e vitória profética. Pois é, isso é genial, meus irmãos, porque resolve um problema antigo da igreja. Como fazer um culto parecer menos culto? Simples. Coloca telão, bateria, cantor animado, transforma tudo no festival gospel da CBF. Daqui a pouco a ordem do culto vai ser abertura, louvor, escalação, oferta, hino nacional, ministração, primeiro tempo, apelo divino, segundo tempo,
Pênalti. Terceiro não. Aí vem a quebra de maldição geracional. Lembrando lá dos 7-1 contra a Alemanha. E eu já deixo aqui a minha sugestão. Se o Brasil perder, não foi falta de futebol. Foi falta de cobertura espiritual no meio-campo. Se você não vai, eu faço ir. Se você não vai, eu faço ir. Você não vai, não me percebe. Tô ligando, eu vou. Tô ligando, eu vou. Tô ligando, eu vou. Oh, meu Deus. Esse aqui é maravilhoso porque mostra a evolução da igreja contemporânea. Tem igreja com sala VIP, camarote, área premium, pulseirinha, cadeira especial. Caralho, tem igreja com tudo isso? A minha só tem salão e o púlpito. Preciso renovar nossa igreja. Enfim, continuando. Calma. Porque a outra igreja tem isso. Sim. A outra igreja tem convocação da Copa ao vivo, meus irmãos. Sim, a outra igreja colocou um telão, chamou todas as ovelhas do rebanho para assistir a convocação. Aí eu pergunto, qual é mais espiritual? A sala VIP ou convocação de seleção dentro da igreja? Simples. Depende de qual dá mais engajamento. Porque hoje a igreja precisa se posicionar. Não basta pregar o evangelho. Tem que fazer react de convocação, trend, telão, edição dinâmica, luz piscando, alguém chorando porque o atacante foi chamado. E eu acho muito, mas muito justo mesmo. Afinal, né? Se Deus se importa com cada fio de cabelo da nossa cabeça, com certeza ele também está profundamente envolvido na lista final dos 26 convocados. E daí que na sua igreja tem sala VIP? Na minha, a gente assiste a convocação da seleção brasileira. Agora chegamos no ápice da tecnologia esportiva. Pense, meus irmãos. Pense, pessoas de joelho orando pelo Brasil na Copa. E eu acho lindo, sim, é lindo, porque enquanto tem guerra, fome, gente sofrendo, famílias quebradas, igreja virando palco, gente saindo manipulada, em nome da fé, pessoas perdendo a humanidade, vendo a menina sendo jogada da ponte e não falando da corda, e muito menos sensibilizando que a menina caiu. Gente esquecendo lá dos coitados que morreram na batida do helicóptero e entre outras e outras coisas que têm acontecido ultimamente. Nós estamos de joelhos pedindo para Deus ajudar o ponta-direita a acertar o cruzamento. Prioridades, irmãos. Prioridades ungidas. E claro, Deus com certeza vai favorecer um time contra o outro. Porque, né, só nosso lado sabe rezar, né? O restante do mundo não sabe o que é isso. Só o Brasil tem acesso ao trono da graça e ao esquema 433 celestial. Imagina Deus no céu. Hoje eu ia consolar os aflitos, mas recebi uma oração urgente. Brasil precisa passar das oitavas. E eu apoio, viu? Porque se a gente não coloca Deus no jogo, vai colocar quem? O técnico? Aí já é pedir demais, né, meu povo? Não desampare esse país, Senhor!
Agora, o pacote completo. Telão, torcida, oração, clima de estádio, fé, grito, emoção e provavelmente alguém dizendo que sentiu arrepio no gol. Deve ter sido no cookie. Enfim, e é aí que nasce a nova liturgia brasileira. Quando o Brasil ataca, a igreja intercede. Quando o Brasil defende, a igreja repreende. Quando o juiz marca a falta, a igreja discerne espírito de perseguição. Quando vai para os pênaltis, aí, irmãos, vira vigília. E se ganhar, foi Deus. Se perder, propósito. Se empatar, processo. A teologia do futebol é perfeita porque nunca perde. É, né? Nunca perde. Mas é por isso que eu, como pastora da prosperidade esportiva, declaro: o tempo pode virar estádio, a oração pode virar torcida, a fé pode virar superstição. E o culto, meus irmãos, sim, o nosso culto pode virar evento. Desde que a gente tenha câmera, corte para TikTok e uma oferta especial da Vitória. Essa é a melhor parte, né? Queira o diabo não, meu irmão, essa Copa é nossa. Queira o diabo não, meu irmão, essa Copa é nossa. Essa Copa é nossa. Essa Copa é nossa. Essa Copa é nossa. Arrepiou. Essa Copa é nossa. Essa Copa é essa. Agora, brincadeiras à parte. Ou quase isso, né? O mais bizarro disso tudo não é uma igreja passar um jogo. O problema é quando a igreja começa a tratar entretenimento como culto, torcida como espiritualidade e espetáculo como presença de Deus. Porque aí a fé vira um produto. O templo vira palco e o povo vira plateia. E qualquer coisa que gere atenção, logo vira estratégia. É, meu povo, se dá visualização e evangelismo, se dá dinheiro, propósito, se lota a igreja é avivamento, se viraliza é Deus usando. Pois é, eu nem sabia que Deus gostava de rede social. Só que tem uma coisa que eu não vejo, ninguém mais pergunta, né? Isso forma alguém? Isso aproxima alguém de Deus? Isso ensina alguma fucking caralho coisa? Isso é um jeito de respeitar o lugar de culto, o lugar que seria de Deus? Ou essa merda toda só transforma a igreja em mais um espaço de consumo, barulho e performance? Mas calma aí, calma, meus irmãos, muita calma nessa hora. Não vamos pesar muito o clima, né? Porque eu sou uma pastora moderna e se Jesus voltasse hoje... Oh, caralho, se Jesus voltasse hoje, talvez ele nem expulsasse ninguém, talvez ele só perguntasse: cadê minha cadeira especial para assistir os jogos? Na verdade, acho que ele nem voltaria, porque ele ia dizer assim: vá tomar no cu, bando de arrombado, filha da puta. Já desisti desta merda. Agora só tô esperando explodir. É isso. Eu acho que seria isso. E chegamos ao nosso finalzinho, meus queridos e amados. Sim, meus varões, minhas varoas que aqui estão e passaram todo esse tempo comigo e que agora estão abastecidos da fé divina do esporte. Vale lembrar daquele pequeno detalhe bíblico. Aquela cena super tranquila, bem good vibes, zero polêmica. Jesus entrando no templo, encontrando gente transformando a casa de oração em comércio, bagunça e interesse. E a redação dele foi bem serena, né? Ele não falou que estratégia criativa de engajamento. Ele não disse que evento contextualizado maravilhoso. Ele não olhou aquilo e falou: isso vai dar corte. Pois é. Mas quem sou eu para criticar, né? Eu sou só uma humilde pastora pilântrope. Não! Eu só sou uma humilde pastora que vem aqui em nome do Senhor, vendendo a campanha 7 jogos, 7 vitórias
e 7 Pix para destravar o Hexa. Amém? Agora pode aplaudir, deixar o seu like, compartilhar com aquele irmão que ora mais pela seleção do que pela própria família. E não esquece, se o Brasil ganhar, foi profecia. Um beijo no pote, um cheiro na alma e até a próxima.